A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 6 e versículo de número 10 e 11, que vai nos dizer assim: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aquele que estava se levantando contra o servo do Senhor, aquele que estava preparando forca para que Mardoqueu fosse lançado nela, ele precisou honrar a Mardoqueu. Porque Deus, irmãos, ele trabalha dessa forma. Existem pessoas que fazem de tudo para prejudicar os planos de Deus na nossa história. Existem pessoas que elas querem servir de oposição. E quando olhamos para a história de Mardoqueu, nós observamos que Amã, ele quis servir de oposição no caminho de Mardoqueu. Tem pessoas que são assim. Elas querem servir de oposição, de pedra de tropeço. Elas tentam manchar sua imagem. Elas tentam fazer de tudo para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Mas o que Deus tem contigo, ninguém anula. Declare comigo: o que Deus tem comigo, ninguém desfaz. O que Deus tem comigo, ninguém desfaz. Enquanto Amã, ele estava mandando preparar a forca, Deus, ele estava mexendo no sono do rei. E a Bíblia diz que naquela noite o rei não pôde dormir. Enquanto tem pessoas preparando mal contra você, Deus, ele já está reservando para a sua vida o livramento. Deus já está trabalhando ao seu favor. Deus já está trabalhando para anular o intento do inimigo, o plano que ele armou contra ti. Darasto candaraia. Declare comigo: meu Deus está trabalhando para anular os planos do inimigo contra mim. O meu Deus está trabalhando para anular os planos do inimigo contra mim. Deus, irmãos, é um Deus que vê aquilo que a gente não vê. Mardoqueu não sabia, mas Amã já estava preparando uma forca. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe e desfaz. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que nós não sabemos, Deus, ele sabe e desfaz. Deus, ele vê o que a gente não vê, sonda o coração que a gente não sonda, conhece os pensamentos que a gente não conhece, sabe das tramas, das armadilhas, das ferramentas preparadas contra nós, e o próprio Deus, ele anula. O próprio Deus, ele desfaz. Então não se preocupe com aquilo que tem sido tramado em oculto. Muitas vezes ficamos preocupados. Por quê? Porque Deus nos mostra que tem algo em oculto sendo tramado. Deus nos mostra que tem algum levante. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. O que nós precisamos fazer é nos apegar a Ele, meu irmão e minha irmã. Porque Ele é o Deus que anula os intentos do inimigo. Deus é um Deus que não deixa os planos do inimigo prevalecer. Deus tinha um propósito maior para com Mardoqueu. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito maior na sua vida. E o propósito de Deus é maior do que o plano do adversário. O propósito de Deus é maior do que aquilo que o adversário tem tentado contra você. O Senhor, ele está falando contigo de maneira clara e dizendo: os meus planos são maiores, por isso eu anulo o que o inimigo queria fazer na sua vida. Declare comigo: o meu Deus está anulando todo o propósito do inimigo na minha vida. O meu Deus está anulando todo o propósito do inimigo na minha vida. Você observa que enquanto a forca ela estava sendo levantada, Deus, ele mexe no sono do rei Assuero. O rei Assuero não pôde dormir. E ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei o que Mardoqueu havia feito. O que Mardoqueu fez, meu irmão e minha irmã, começou a ser lido diante do rei. Existem coisas que a gente faz que no momento a gente não recebe, irmãos, a retribuição, a recompensa. E muitas vezes pensamos que passou desapercebido. Mardoqueu, ele havia livrado o rei Assuero da morte, quando Bigtã e Teres, os servos, os eunucos do rei, estavam ali tramando a morte do rei. Então, Mardoqueu trouxe o livramento.
Mas Mardoqueu não recebeu recompensa nenhuma. O que aconteceu na história de Mardoqueu foi que as coisas pioraram. Muitas vezes nós vamos fazer o bem, parece que as coisas só estão piorando. Por que tem gente que diz assim, ó, eu não vou mais fazer o bem não, porque eu só faço o bem e as coisas pioram? Por quê? Porque elas olham para o momento. Aconteceu um momento de adversidade, de perseguição logo após Mardoqueu ter feito bem. Mas Deus estava no controle de tudo, porque Deus, irmãos, Ele sabe muito bem o que a gente fez. Diante do Senhor está escrito os nossos feitos, e Ele está dizendo para você hoje, eu sei muito bem quem é você nessa história, e eu sei o tempo certo de lhe retribuir. Reprime a tua voz de choro, porque tem recompensa para o teu trabalho, tem galardão para você. O que Mardoqueu havia feito não ia passar desapercebido. E ali o rei ficou pensando em como honrar a Mardoqueu naquela mesma noite, irmãos. E quando amanheceu, quem foi que estava lá no palácio? Quem foi que estava lá para pedir a cabeça de Mardoqueu? Amã. Porque Amã achou que o plano dele iria ter êxito. Muitas vezes o inimigo olha e pensa que o plano dele vai ter êxito. Aí Deus olha do céu e diz assim, não. Aí Deus olha do céu e diz assim, quem dá a última palavra sou eu. Rabasturiandaraia. Quem faz o milagre acontecer sou eu. Quem traz o livramento sou eu. Quem diz o que vai acontecer ou não vai sou eu. Porque ao Senhor pertence a última palavra na nossa história, irmãos. Declare comigo, quem dá a última palavra na minha vida é Deus, não são os meus inimigos. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus, não são os meus inimigos. Versículo 4. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu, na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Aqui você observa de maneira clara que Amã já estava lá ansioso para pedir a cabeça de Mardoqueu, mas Deus havia chegado primeiro. Enquanto o inimigo estiver furioso, inflamando pessoas, levantando pessoas que estão ansiosas para te destruir, Deus está dizendo, eu chego primeiro. Eu chego primeiro do que o plano do adversário. Eu chego primeiro do que a praga lançada. Eu chego primeiro do que a inveja. Eu chego primeiro do que a obra contrária. Declare comigo, meu Deus chega primeiro na minha história. O meu Deus chega primeiro na minha história. Enquanto Amã estava lá fora, esperando uma oportunidade para ir ter com o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu, Deus estava lá dentro trabalhando. Deus estava lá dentro desde a noite, fazendo com que o rei pensasse em honrar Mardoqueu. Aquilo que era para ser maldição, aquilo que era para ser destruição, aquilo que era para ser vergonha, que alguém estava esperando ver o resultado, Deus está dizendo, vai ser honra pública. Eu vou repetir para você entender. O que veio como maldição, o que veio como tristeza, como angústia, como dor, como adversidade para lhe destruir, Deus está transformando em bênção, meu irmão e minha irmã. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que transforma maldição em bênção. Eu sirvo a um Deus que transforma maldição em bênção. Quando Amã, ele entrou para ir ter com o rei fez uma pergunta para ele, versículo 6. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então, Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ele achou que a honra era para ele. Tem muita gente, irmãos, que está plantando vento e está pensando que vai colher macalmo. Tem muita gente que está plantando vento e pensando que vai colher calmaria. Aí Deus está olhando do céu e está dizendo, vai colher o que plantou. Aqui estava Amã, achando que ele seria honrado enquanto Mardoqueu seria humilhado. Mas o Deus do céu resolveu agir. Alguém está olhando, ribiando a candaré para a tua história dizendo, ela vai ser humilhada. Alguém está olhando para a tua história dizendo, ele vai ser envergonhado. E Deus está dizendo, eu estou transformando o mal em bênção. Enquanto você está achando arrasto o candaré, que é o fim da tua história, Deus, ele está agindo ao teu favor nos bastidores para te dar uma honra pública. Porque Deus, ele trabalha nos bastidores, irmãos. Às vezes, a gente não vai ver a mão de Deus agindo tão claramente diante dos nossos olhos. Mardoqueu não sabia. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava no controle. Você não sabe, você não viu. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando por você. Deus está inteiramente no controle.
Então, quando Amã escuta aquelas palavras e ele já estava convencido de que aquilo era para ele, que a honra era para ele, que ele não teria paga da sua própria maldade, ele começa a falar coisas que ele desejava no seu coração que acontecesse com ele. Porque tem gente que é assim, irmãos, planta o mal e fica achando que a casa vai ser abençoada. Planta o mal contra os outros e fica achando que vai ter uma vida próspera. Planta o mal contra os outros e fica pensando que vai ter honras públicas. E Deus está dizendo, não, o que o homem plantar certamente colherá. Declare comigo, eu sirvo a um Deus justo que vai trazer a colheita para os meus adversários. Eu sirvo a um Deus justo que vai trazer colheita para os meus adversários. Aqui nós vemos claramente, irmãos, que Amã estava achando que era para ele a honra, mas Deus já havia preparado tudo. Quando Amã especifica a forma que ele queria ser honrado, o que ele queria que acontecesse com ele, o rei vai lá e diz para ele, versículo 10. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste, faça tudo como você falou sem omitir. Sabe o que é isso? A honra chegou pra ele, a vergonha pra você. Alguém tá olhando e tá pensando, aleluia, que pra você vai ser vergonha, que pra tua casa vai ser vergonha, que pro teu casamento vai ser vergonha. Deus tá olhando do céu e dizendo, pra casa dela é honra, pra casa dele é bênção, pra casa dela é paz, arrabasto, candará, enquanto pra casa dos adversários é tribulação, é adversidade. A partir deste momento você vê a vida de Amã tendo um declínio. E tem pessoas, irmãos, que se levantaram contra ti, que a vida delas começarão a declinar, diz o Senhor. Quem está dizendo não é a irmã Débora, não. Quem está dizendo é a palavra. Porque a vida deste mau Amã começou a declinar. Chega um momento em que o homem, ele colhe o que ele planta. Eu vou repetir para você entender. Chega um momento em que o homem colhe o que ele planta. Tem uma colheita. Para todo o plantio vai ter uma colheita. Para toda ação, irmãos, vai ter uma reação. As pessoas querem ter a ação, mas não querem receber a reação. As pessoas querem plantar, mas não querem colher. Já viu alguém plantar jiló e colher melancia, irmãos? Já viu alguém plantar maracujá e colher manga? Não, que o homem semear, ele certamente colherá. Então aqui havia chegado o tempo de colheita. E Deus disse para você hoje, alguém olhou para a sua história e queria destruir. Alguém desejou o teu mal, então tudo aquilo que desejaram contra ti vai recair sobre a cabeça de quem desejou. Quem está dizendo é a Bíblia. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. Que o mal que este Amã desejou para Mardoqueu recaiu sobre a cabeça dele. Então aqui nós vemos a vida deste homem começando a declinar. Mardoqueu sendo honrado e Amã sendo envergonhado. Eis que envergonhados, confusos, frustrados ficarão todos aqueles que estão se levantando contra ti. Todos aqueles que estão servindo de oposição. Todos aqueles que estão botando forca lá e falando que você vai cair. E dizendo que vai conseguir te destruir, irmãos, quando nós temos um Deus. Quando nós colocamos a nossa vida diante do nosso Deus, diante de Jesus, as pessoas, elas precisam entender que quando pelejam contra nós, não é contra nós diretamente, mas é contra aquele que nos chamou, porque a nossa vida está entregue nas mãos dele. A vida de Mardoqueu estava entregue nas mãos de Deus. Apesar do livro de Esté não mencionar o nome de Deus claramente, nós vemos do início ao fim o agir de Deus aqui. Nós vemos que Mardoqueu era um homem de Deus. A partir do momento que Amã se levanta contra ele estava se levantando contra o próprio Deus. Tem gente, irmãos, assinando sentença. Tem gente que está lutando contra o próprio Deus. E ninguém luta contra Deus para ficar de pé. Ninguém luta contra Deus para permanecer. Ninguém luta contra Deus para continuar. Se está lutando contra Deus, vai ter que cair. Vai ter que ser paralisado. Deus havia tomado aquela causa nas mãos, mexeu no sono de Assuero, determinou uma honra para Mardoqueu e um declínio terrível até chegar na forca para a história de Amã. Essa forca que Amã havia feito, ele mesmo caiu nela. A cova que alguém abriu para você, quem vai cair é quem abriu. A forca que alguém fez para você, quem vai cair é quem fez. A Bíblia está dizendo que nesta mesma forca que Amã fez para quem? Para Mardoqueu. A intenção dele não era ele próprio, mas era Mardoqueu. Alguém olhou com a intenção de você.
Alguém olhou com a intenção da sua casa para destruir, para anular. Aí Deus olhou e disse: pois quem vai cair é quem está fazendo. Quem vai receber aquilo que foi feito contra ti foi quem fez, não é você. Declare comigo: o meu Deus tomou a minha causa hoje nas mãos. O meu Deus tomou a minha causa hoje nas mãos. Deus pegou a causa de Mardoqueu e disse: a partir de agora quem vai lutar com Amã sou eu. Quem vai pelejar agora por Mardoqueu sou eu. Toco no som de Assuero, faço Assuero honrar Mardoqueu. Faço com que Amã caia na forca que ele preparou. Faço com que o decreto caia por terra. E o meu povo receba livramento. Mas chegou o tempo do declínio do adversário. Declare comigo: chegou o tempo de Deus paralisar os meus adversários de uma vez por todas. Chegou o tempo de Deus paralisar os meus adversários de uma vez por todas. Irmãos, Deus sabe tirar as forças dos nossos inimigos. Eu vou repetir para você entender. Deus sabe tirar as forças dos nossos inimigos. Ou seja, Deus sabe onde toca. Deus sabe em quem toca. Deus sabe como toca. E hoje Ele está dizendo para você de maneira clara: eu sei o que eu estou fazendo. E eu farei justiça pela sua causa. Eu pegarei a tua causa a partir de agora e pelejarei por você. Aquilo que Amã queria ver na vida de Mardoqueu foi o efeito contrário. Alguém está olhando para você e desejando mal, e Deus está dizendo: o efeito vai ser contrário. Quando esperarem a maldição, vai vir a bênção na sua história. Quando esperarem a porta fechada, eu abrirei. Quando esperarem a enfermidade, eu trarei saúde. Quando esperarem as adversidades, eu, o Senhor, te abençoarei abundantemente. Porque nós servimos a um Deus, irmãos, que abençoa. Nós servimos a um Deus que escolhe a quem Ele quer. E ai daqueles que sirvam de tropeço no caminho do Senhor. Deus remove. Amã está sendo removido do seu caminho, como foi do caminho de Mardoqueu. E antes disso, você vai observar que o próprio Amã precisou honrar Mardoqueu. Tem gente que vai ter que honrar você mesmo que não queira, porque Deus está criando situação para mostrar que Ele é na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando, Pai, que o Senhor sempre tem o controle de todas as coisas. O inimigo pode até fazer planos, Pai. Pessoas podem até estar inflamadas, achando que vai destruir, achando que vai anular, achando que vai ter êxito no propósito delas contra nós, mas maior é o Senhor que nos chamou. Maior é o Senhor que tem uma obra na nossa história. Como o Senhor não deixou Mardoqueu envergonhado, eu creio, Pai, que o Senhor não vai deixar os teus filhos envergonhados, mas o Senhor vai paralisar esse mal, Amã. O Senhor vai paralisar, Pai, esta pessoa que tem feito mal, que tem feito forca, que tem tentado destruir, que tem tentado parar, que tem tentado anular o teu propósito na vida do teu filho e da tua filha, Pai. Tu és o Deus que paralisa a mãe. Eu creio que o Senhor está paralisando hoje, meu Deus amado, os adversários, tirando as forças e trabalhando a favor dos teus filhos. Eu creio, Pai, que pessoas aqui serão honradas em lugares que era para ser de vergonha, de dor, de tristeza. O Senhor está transformando maldição em bênção, como o Senhor fez na história de Mardoqueu, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Vai trabalhando de maneira especial, concedendo o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira
maneira especial, Espírito Santo, eu te peço. E falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Tudo aquilo que Amã achou que você colheria, quem vai ter a colheita é ele. Deus é um Deus que honra aqueles que estão sendo perseguidos. Deus é um Deus que trabalha a favor do seu povo. E ele está dizendo para você hoje, eu estou trabalhando ao seu favor. E eu sei muito bem as perseguições que você tem travado. Eu estou parando, Amã. Estou te honrando diante dele e vou fazer justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.